E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Gonzaga, então estamos aí mais uma aula, né? Vamos trabalhar ainda, né? Agora nessa terceira aula, né? Crimes contra a paz pública, né? Então vamos falar sobre o crime de associação criminosa, né? Artigo 288, 288 do Código Penal. Algumas observações aqui são de suma importância, né? Esse crime de associação criminosa, essa nomenclatura adveio com a Lei 12.850 de 2013, né? Então, antes existia o crime de quadrilha ou bando e havia um vácuo legal no que tange ao conceito de organização criminosa. Então, isso gerava um debate muito grande na doutrina. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à época, falou o seguinte, que não poderia o Brasil utilizar o conceito de organização criminosa previsto no Tratado Internacional, né? Então não era possível. Então existia esse conceito no âmbito internacional que o Brasil utilizava, né? Mas era necessária uma legislação específica, infraconstitucional, né? Que tratasse sobre o que vem a ser realmente a organização criminosa. Então, a Lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata das organizações criminosas, tipifica o crime de organização criminosa no artigo 2º e tudo mais. No parágrafo 1º do artigo 1º da lei, trata do conceito de organização criminosa, que nós vamos trabalhar aqui também. Então, isso aí foi de suma importância, por quê? Houve a definição do que vem a ser a organização criminosa, tá? Tá lá na Lei 12.850. E também houve a tipificação, né, do crime de associação criminosa no artigo 288. Então aquela história de quadrilha ou bando não existe mais. Então você fala, fulano de tal está sendo investigado por formação de quadrilha, né? Então isso aí tecnicamente está errado, certo? Ou ele está sendo investigado por associação criminosa, ou ele está sendo investigado por organização criminosa. Tá bom? Tá bom? Então isso é importante, tá? Então houve essa troca aí de nomenclatura. Outro ponto, né? Nós temos aqui um crime contra a paz pública. Então é importante trabalhar um pouco a classificação, né, do crime de associação criminosa. Primeiro ponto é que é um crime simples. Por quê? Ele tutela o único bem jurídico, no caso, a paz pública, né? Então, essa sensação de conforto social no que tange a segurança pessoal, isso é a paz pública. Então, é o bem jurídico tutelado pela tipificação, né, do artigo 288. Lembrando que toda vez que eu falo bem jurídico, tutelado, protegido, é porque o ordenamento jurídico criminal brasileiro, nós adotamos aqui o nosso direito penal, né, o chamado funcionalismo teleológico, né? Então, qual a função do direito penal? Tutelar bens jurídicos, né? Então, idealizado por Klaus Roxin, o Brasil adota isso, que difere do funcionalismo sistêmico de Gunther Jacobs, né? Que trabalha toda a questão do direito penal do inimigo, onde ele fala que a função do direito penal é garantir a estabilidade do sistema, é mostrar para a sociedade que o direito penal está ali pronto para agir quando for necessário, né? Então, isso é importante. Outro ponto é um crime comum, certo? Pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Ponto importante, é um crime formal, certo? Por que um crime formal? Porque para a sua consumação não exige a ocorrência do resultado naturalístico. Ele pode acontecer, né? Então, digamos, você tem uma associação criminosa para a prática de roubos e furtos numa determinada localidade. Será que eu preciso ocorrer esses roubos e furtos para que eu venha responder pela associação criminosa? Não. A mera associação criminosa, né, com os requisitos que nós vamos trabalhar nessa aula, lá previsto no artigo 288, estão os requisitos caracterizados, o crime estará consumado, independentemente da ocorrência ou não do chamado resultado naturalístico, beleza? Então, crime formal também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado, tá bom? Outro ponto é que é um crime de perigo comum, né? Além de ser crime de perigo comum, há também doutrina que entende que seria um crime de perigo abstrato, tá? Outro ponto, a associação criminosa é um crime vago, tendo em vista que a vítima, que a coletividade, a paz pública, não detém personalidade jurídica.
Outro ponto, que até trabalhamos isso quando eu falei da incitação ao crime e da apologia de crime ou criminoso, nós temos aqui o chamado crime obstáculo. Por que crime obstáculo? Porque o legislador ele está punindo de forma autônoma atos meramente preparatórios para a prática de outros crimes. Então, a associação reúne aqui 3, 4 pessoas e forma uma associação criminosa, nós temos o objetivo de praticar uma conduta criminosa, alguma conduta criminosa. Então, são atos preparatórios, mas o legislador achou por bem punir esses atos preparatórios de forma autônoma. Então, nesse ponto, eu tenho o chamado crime obstáculo, beleza? Outro ponto é um crime de forma livre, porque a associação criminosa pode ser praticada de qualquer maneira, né? Não é um crime de forma vinculada, a lei ela não prevê uma determinada maneira de prática do delito, então é um crime de forma livre. É um crime comissivo, obviamente, exige uma ação, né? É um crime permanente, isso é muito importante, tendo em vista que a sua consumação se protrai no tempo, então a associação criminosa, enquanto essa associação está lá formada, tendo por escopo a prática de crimes tipificados ali no Código Penal, essa associação criminosa ela está em constante consumação, então é um crime permanente, né? É um crime cuja consumação se protrai no tempo, então não existe um momento exato de consumação do delito, que seria o caso do crime instantâneo, né? Então aqui nós temos um crime permanente. Outro ponto é um crime plurissubjetivo, também chamado de crime plurilateral, perdão, enganchou agora. Plurilateral, tá? Ou também chamado de concurso necessário. Então, plurissubjetivo, plurilateral, ou também chamado de concurso necessário. Quer dizer o quê? Exige a presença de mais de uma pessoa. Então, veremos que a associação criminosa ela é constituída pela formação ali de 3 ou mais pessoas. Tranquilo? Tá? Depois eu vou falar com vocês sobre a questão da associação para o tráfico, que está na Lei 11.343 de 2006, que a formação é diferente, 2 ou mais e tal. Vamos falar sobre isso, tá bom? E além disso, é um crime plurissubsistente, né? É possível, né, o fracionamento da conduta e a doutrina entende que nessa situação cabe a tentativa, tá? Cabe a tentativa, beleza? Pessoal, antes da gente adentrar no tipo penal em si, vamos falar um pouco aqui sobre os sujeitos do crime. Como eu falei para vocês, nós temos aqui um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Óbvio que é um crime de concurso necessário, né? Se nós lermos aqui o tipo penal do 288, né? Então eu vou falar a 288, associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, né? Cadê aqui? A pena reclusão de 1 a 3 anos, né? Inclusive é um crime de médio potencial ofensivo. Então, se ele é de médio potencial ofensivo, é possível o sursis processual, que seria a suspensão condicional do processo, tá? Então, é um crime de médio potencial ofensivo, beleza? Em relação aos sujeitos, tá? Primeiramente, né? Então, o tipo penal ele exige um mínimo de 3 pessoas, tá? Para a configuração do delito. Aí vem uma situação importante. Se dentro dessas 3 pessoas eu tenho uma pessoa inimputável, seja um adolescente, uma criança ou uma pessoa que ela detém uma doença mental, né? Então, e não tem entendimento, né? Nesse contexto criminoso, enfim. Então, nesse caso, será que eu posso considerar esse inimputável para contagem, para contabilização ali, para formar uma associação criminosa? Sim, tá? Então eu posso ser, por exemplo, um maior ali, uma pessoa de 20 anos e 2 adolescentes, posso ter uma associação criminosa nisso? Sim. O maior ele vai responder pelo crime do artigo 288, nada impede, desde que haja os demais requisitos, né? Ele responde pelo artigo 288, tá bom? Então inimputável ele é sim considerado. Outro ponto, digamos que a polícia faz a investigação e ela sabe que existe 4 pessoas que estão associadas para a prática de fraudes na internet, enfim, tá? E a polícia consegue identificar 2 pessoas, mas as outras 2 não são identificadas, mas a polícia tem como comprovar
que essas outras duas pessoas existem, só não tem a qualificação, a identificação delas. Será que as duas que forem identificadas poderão responder por uma associação criminosa? Sim, tá? Independentemente da identificação dos outros sujeitos, desde que reste comprovado a existência da associação, é possível sim a tipificação do crime. Nada impede, tá? Então isso é importante. Outra situação, se um dos agentes tem a sua punibilidade extinta, né? Então, digamos, por exemplo, né? Se você estudar prescrição, você vai ver que para o menor de 21 anos, a prescrição, o prazo prescricional corre pela metade. Então, digamos que eu tenho 3 pessoas e um tem, né, é menor de 21 anos, tem 18, enfim, o tempo do crime, por exemplo, ou... Enfim, desde 18, ou no caso, né, ele pode ter, se ele tiver 17 aí é menor, né, mas digamos que ele tem 18 anos, por exemplo, hipoteticamente. Então, nesse caso, o prazo prescricional corre pela metade. Então, se porventura, né, houver a prescrição em relação a ele, os demais continuam respondendo normalmente pela associação criminosa, certo? Então não tem nenhum problema. Se porventura houver a extinção da punibilidade de um dos coautores ali, de um dos associados, isso não vai descaracterizar a associação criminosa em relação aos demais, certo? Não vai descaracterizar a associação criminosa em relação aos demais. Outro ponto importante, digamos que um dos associados, digamos que eu tenho 3 associados e um deles ele é absolvido pelo crime de associação criminosa. Então, em relação à associação criminosa, ele é absolvido. Então, ó, fulano de tal foi absolvido, né, pela prática do crime de associação criminosa e vai responder apenas pelos furtos, por exemplo. Será que isso vai descaracterizar a associação criminosa em relação aos demais? Sim, vai descaracterizar. Então, se eu tenho 3 autores e um deles é absolvido, né, pelo crime de associação criminosa, então, em relação à associação criminosa, ele é absolvido, então, em relação aos outros 2 autores, estará descaracterizada a conduta criminosa, tá? Então, eles não vão responder pela associação, porque eu não vou ter mais uma associação criminosa aí, tranquilo? Tá? Tendo em vista o quê? A absolvição de um dos associados, tá? Desde que não permaneça o número mínimo, porque, por exemplo, se eu tenho 4 associados e um é absolvido pela associação criminosa, né? Então, em relação à associação criminosa, ele é absolvido, os outros 3 continuam respondendo normalmente pelo crime de associação criminosa, porque eu vou ter 3 agentes, né, que é o mínimo legal, tá? Outro ponto, agentes que não se conhecem. Então, digamos que nós temos ali uma associação de 3 pessoas, cada uma se conhece apenas por um apelido na internet, né? Fulano, Cicrano, Beltrano, pronto. Ninguém sabe o nome verdadeiro de ninguém, não, mas estão ali associados e praticando fraudes na internet. Isso pode configurar a associação criminosa, mesmo que eles não se conheçam? Sim, tá? Nesse caso, sim, eu posso ter tranquilamente uma associação criminosa. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante, beleza? Em relação ao tipo penal, pessoal, quando fala da quadrilha ou banda, antigamente exigia-se um mínimo de 4 pessoas, tá? Que era previsto no Código Penal. Como eu falei para vocês no início, a Lei 12.850 mudou isso, né? Então, houve alteração, certo, da nomenclatura, né, de associação de quadrilha ou bando para associação criminosa, e houve a definição da organização criminosa. Então, a exigência do mínimo 4 pessoas apenas na organização criminosa, que nós vamos falar daqui a pouco. No que tange a associação criminosa, como eu falei, o mínimo de 3 pessoas. 3 pessoas, beleza? Outro ponto muito importante, né? Então aqui fala, associarem-se. Essa associação aqui, né, quando ele fala associarem-se, essa associação tem que ser uma associação estável, né, ou permanente, né? Tem que ter uma estabilidade e permanência, no caso, os dois, né? Estabilidade e permanência. Então, se eu não tenho uma associação estável, né, eles têm ali uma rotina, enfim, de divisão de tarefas, então sempre se reúnem e tal, sempre estão combinando ali a prática dos delitos. E essa associação ela tem que ser permanente, porque não, eles se associam hoje,
por 2, 3 dias e depois a associação se desfaz. Só vão se reunir novamente daqui a 3 meses, 4 meses e olhe lá, porque é algo que não é definido. Então, eu não tenho uma associação criminosa aí. Eu vou ter o quê? Meramente um concurso de pessoas. Então, o fato da associação ser estável, da associação ser permanente, isso diferencia a associação criminosa, crime, da chamada associação ocasional. A associação ocasional para a prática de crimes nada mais é que um concurso de pessoas, beleza? Artigo 29 do Código Penal. Então aí eu vou ter meramente um concurso de pessoas, beleza? Então isso aí também é muito importante. E vimos, conforme o tipo penal, que essa associação tem que ter como escopo, tem que ter como finalidade a prática de crimes, né? E outra coisa, é uma prática, aí você pergunta, professor, mas aí é uma quantidade determinada ou indeterminada? A doutrina entende que seria a prática indeterminada de crimes. Porque se eles se associam a praticar 3 roubos, eu não tenho uma associação, eu tenho um concurso de pessoas. Então eles têm que visar a prática indefinida, indeterminada, né? Ó, vamos aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, vamos aqui roubar a quantidade de carros que a gente conseguir. Então isso aí é uma associação criminosa. Isso aí é controverso porque, então se eles quiserem roubar 50 carros, então não vai ser associação criminosa? Né? Então aí é meio complicado isso, mas prevalece na doutrina que eles têm que ter como escopo, como finalidade, a prática de um número indeterminado de crimes, tá? Então se eu tenho uma associação para a prática de um único crime, né, ou de um número determinado, desde que seja um número reduzido, entendo eu, né? Então, nesse caso, eu tenho meramente uma associação ocasional, que pode configurar o quê? Participação com autoria, beleza? Então, eu não vou ter aí, nesse caso, uma associação criminosa. Pessoal, se eu tenho uma associação para a prática de contravenções penais, né? Será que eu vou ter uma associação criminosa? Não, né? O próprio artigo 288, ele fala que associar-se 3 ou mais pessoas, o quê? Para a prática de crimes. Se porventura tivesse assim, associar-se 3 ou mais pessoas para a prática de infrações penais, aí sim. Porque quando eu falo infração penal, eu posso ter crime ou contravenção, beleza? Ambos, um ou outro. Ou posso ter os dois, né, no caso. Então, se ele fala crime, então não se confunde com contravenção. Então, aqui eu não posso ter uma associação criminosa para a prática de contravenções penais. Nesse caso, eu tenho um concurso de pessoas mesmo, beleza? Como também a associação criminosa, ela não pode ter como finalidade a prática de crime préter-doloso, que é aquele que o agente ele tem um dolo na conduta e o resultado a ele atribuído é culposo, certo? E também eu não posso ter uma associação criminosa para a prática de crimes culposos. Então, a associação criminosa do artigo 288 tem por finalidade a prática o quê? De crimes dolosos, tá? Tem por finalidade a prática de crimes dolosos. Então, isso aí é muito importante. Então, eu não posso ter uma associação criminosa para a prática de crime culposo ou de crime préter-doloso, certo? Outro ponto, em relação ao chamado crime continuado, né? Então, assim, o crime continuado é possível sim, né? Cabe o reconhecimento da associação criminosa no âmbito de um crime continuado, não tem nenhum problema. Então, tem uma associação criminosa para a prática de roubos. E num espaço de 3, 4 dias, eles praticam 12 roubos. Então, eu posso ter uma continuidade delitiva desses roubos e, mesmo assim, os agentes ainda responderem pela associação criminosa. Não tem nenhum problema, certo? Nenhum problema, tá? Em relação ao tipo subjetivo, ao elemento subjetivo do tipo, nós temos aí um crime eminentemente doloso. Não cabe a forma culposa da associação criminosa. É um crime doloso. Em relação à consumação, tentativa, enfim, pessoal, primeiramente, a associação criminosa ele é um crime de perigo abstrato, né? Então a mera associação que visa a prática de crimes já é o suficiente, já gerou um perigo, né? Já presume-se, né, o risco à sociedade. Então o crime já estará consumado. Até nesse ponto é um crime formal, como nós falamos aqui, né? Então, em relação à consumação, a consumação ela ocorre com a mera associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, mesmo que estes crimes não ocorram.
tá? Então basta a mera associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, mesmo que esses crimes não ocorram. Então isso aí é muito importante também, beleza? Por isso é que é um crime formal, certo? E por isso também que é um crime obstáculo. Estou punindo de forma autônoma, né, atos meramente preparatórios para a prática de outros delitos, tá? Então isso aí também é muito importante. Então aqui, para haver essa consumação, basta a mera convergência de vontades ali, né, relacionadas ao cometimento de delitos. Então houve a convergência de vontades, houve a associação de 3 ou mais pessoas. Essa associação ela é estável, permanente, consumou o delito. Ela visa a prática de crimes, crime de associação criminosa aí consumado. E se porventura um dos integrantes da associação abandonar a associação? Então digamos que eles se associam por um bom tempo e depois um abandona e ficam 2. Esses 2 respondem pela associação criminosa? Sim, já houve a consumação, não é verdade? Foi um crime permanente, houve estabilidade e permanência da associação. Por um tempo ela visou a prática de crimes, né? Se praticou ou não, não interessa. Então nesse caso eu tenho sim uma associação criminosa consumada, tá? Então, como nós vimos, é um crime permanente, né? Então, na associação é considerada, né? Considera-se cessada essa permanência com o recebimento aí, né? A doutrina fala até o recebimento da denúncia. Se porventura ainda existir a associação, a consumação estará ocorrendo, né? Então, mas também é aquela situação, se os sujeitos foram presos, né? Nesse ponto também não haverá mais a associação criminosa, por óbvio, né? Ou se houve eles mesmos, os associados, né, acabaram, né, com a associação. Ficaram uns 2, 3 anos, praticaram vários delitos, por exemplo, ou não praticaram nada, ficaram se organizando, viu que não ia dar certo continuar e encerraram a associação. Podem responder pelo crime normalmente? Sim, né? Na época eles praticaram o delito, o crime se consumou, então eles podem responder pelo delito. Pessoal, em relação à conduta tentada, é uma situação interessante porque a doutrina, de certa forma, fala que caberia a tentativa. O problema é que nós temos aí um crime formal, né? Então, o que prevalece é que a tentativa seria inadmissível da associação, né? Pois o legislador, ele está permitindo, né? Ele está punindo, melhor dizendo, atos meramente preparatórios. Então, se ele pune atos preparatórios, não cabe tentativa. Se você estudar o intercrimes, você vai ver lá cogitação, preparação, execução, consumação. Para poder falar em tentativa, o agente tem que adentrar em atos executórios, na execução. Então, a partir do momento que ele adentra na execução, ele pode responder pelo crime tentado ou pelo crime consumado. Exceto naquelas situações da chamada ponte de ouro do direito penal, que é justamente a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, quando cabíveis, pois nessas situações aí, o agente ele deixa de responder pela tentativa e passa a responder apenas pelos atos praticados. Exceto isso, adentrou nos atos executórios, ele responde ou pela conduta tentada ou pela conduta consumada, se nela reunir, né, todos os elementos da definição legal do delito, o artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Então, isso tem que ser analisado. Quando eu estou falando de crime, de atos meramente preparatórios, então tem um crime obstáculo, né? Então não cabe a tentativa, ele não está adentrando aí nessa situação na execução, em atos executórios, tá bom? Então, pessoal, era isso, esse bloco de aula. No próximo eu encerro com vocês a associação criminosa, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.